Esse é o ponto. Aí o torcedor acha que porque o Mirassol tem que golear, porque tem dinheiro, vai ter gato. Não vai. E essa bobagem, quando o Flamengo, quando não tem jogo, piora. Porque aconteceu uma semana ou outra com o Tite ou com o São Paulo. Gente, isso não significa que vai ser sempre desse jeito. O adversário do Flamengo no sábado, o Mirassol, é o maior exemplo de que tempo para treinar, quando o trabalho é bom, funciona. O Mirassol jogou contra o Vasco no sábado retrasado, ganhou 3-2. Enquanto o Mirassol jogava, o Flamengo viajava para Fortaleza. Uma viagem, eu estou contando sempre assim, o trajeto todo, falei semana passada aqui, do CT do Flamengo, quando os caras entram no ônibus, até chegar no hotel em Fortaleza, conta aí umas 7 horas. O Mirassol está jogando, o Flamengo está viajando. Chegou lá no sábado, jogou no domingo, já às 6h30, quer dizer, o jogo termina à noite. Chegaram no Rio de Janeiro, 2h30 da madrugada. Os caras chegaram em casa o quê? 4 da manhã? 3h30 da manhã? Sei lá. Aí dorme e tal, descansa, tem a representação, não tem um treinamento, não tem como treinar. Você jogou ontem, viajou todas essas horas, chegou de madrugada, né? Ok. Isso na segunda. Terça-feira treina e embarca Belo Horizonte. Já dorme em BH, joga quarta, com pênaltis e tudo contra o Atlético. Volta, chega de madrugada ao Rio. Quinta-feira. É igual segunda, recuperação e tal. Sexta treina, concentra, sábado joga com o Mirassol. Enquanto o Mirassol só treinou, o Flamengo fez 2 viagens, 2 jogos, uma disputa de pênalti e ficou entre ônibus, avião, traslado e tal. Você bota aí 7, 14, sei lá, umas 20 horas viajando. Quase um dia viajando. Você contar a viagem a Belo Horizonte, a viagem a Fortaleza, Sobatuba dá umas 20, 21 horas. Quase um dia viajando, gente. E agora, mas o Mirassol, isso diminui o abismo técnico entre as equipes. O Mirassol descansa, recupera, treina, e o trabalho é bom. O time dos caras é bem treinado. Terceiro melhor ataque do campeonato, 9 jogos estava invicto, só perdeu 2 partidas antes dessa do Flamengo. Na estreia 2-1 com o Cruzeiro em Minas, quase empatou. 1-0 Bragantino em Bragança Paulista, o único jogo em que eles não marcaram nenhum gol. 5º lugar no campeonato quando foi enfrentar o Flamengo. Tem os jogadores experientes, os caras estão entrosados, em forma, jogando bem. É um adversário difícil. Mas é o Mirassol. Cara, você não pode olhar só a camisa. Se você pegar, por exemplo, o campeonato inglês, um time que tem sido sempre um osso duro para os grandes é o Brighton, de onde saiu agora o João Pedro, antes o Caicedo, vamos para o Chelsea. O Brighton era um time de terceira divisão, não faz muito tempo. Ficou depois na segunda, primeira, estabeleceu um modelo de jogo, já trocou de técnico algumas vezes, mas não muda a forma de jogar, é muito competitivo e joga bem. O Mirassol é parecido, joga bem, não rejeita a bola, ataca, se expõe, se arrisca, mas agride, cria situação de gol. Se você pegar Flamengo e Palmeiras da Copa do Brasil do ano passado, no Maracanã, o Palmeiras, então bicampeão brasileiro e tricampeão paulista, naquele momento, ele tinha esses 2 status, ele não chutou nenhuma bola no gol do Flamengo. Foram 2 finalizações longe do gol. Foi 2-0 Flamengo, depois 1-0 Palmeiras e São Paulo, o Flamengo se classificou. O Palmeiras foi ao Maracanã para se defender e não chutou nenhuma bola na direção do gol. O Mirassol chuta na direção do gol, incomoda, faz o goleiro trabalhar e também se expõe. O Flamengo teve chances, o Flamengo finalizou 24 vezes no sábado. Porque o Mirassol dá oportunidade. Mas é um time que joga. Não tem pressão de torcida, de mídia, de nada. E o trabalho bem feito. Então você tem que olhar para esse time e falar, cara, esse time vai ser difícil de ganhar. E foi. Então você tem que valorizar isso e não a camisa apenas. Esse é o ponto. Aí o torcedor acha que porque o Mirassol tem que golear, porque tem dinheiro, vai ter gato. Não vai. Então é preciso que as pessoas sejam mais razoáveis. Uma coisa na hora do jogo ali, você ficar nervoso, reclamar, xingar, faz parte. Mas depois, em rede social, ou no estádio, o cara não consegue curtir uma vitória. Pelo amor de Deus, está ficando uma coisa muito doentia. Eu achei que sábado foi importantíssimo para o Flamengo a vitória, pelas circunstâncias, inclusive. Depois de uma eliminação, a torcida foi em peso, o adversário difícil, o time ganhou, manteve a liderança, não é ainda o vencedor do primeiro turno. O Palmeiras pode passar à frente do Flamengo. Se o Palmeiras vencer os 2 jogos, ele vai a 42 pontos, e o Flamengo, se empatar com o Sport, ele vai a 41. Se perder, fica com 40. Então o Flamengo não é ainda o campeão do turno, o campeão simbólico. Ele depende ainda de mais um jogo. Ou do Palmeiras empatar um jogo, ou o Flamengo vencer seu jogo. Mas não importa. Tem uma pontuação de líder, melhor ataque, melhor defesa. Só sofreu 8 gols em 18 partidas. A defesa funciona.
Ah, mas o Rossi teve que defender. Gente, isso vai acontecer. Então, além de não tomar gol, você quer que o adversário nem leve perigo, que o goleiro não trabalhe. Ah, mas o Rossi é ruim. O Rossi está sendo mal do gol, tá? Tem que treinar, tem que ser cobrado lá dentro, tem que trabalhar isso. Mas ele fez 2 defesaças no sábado. Uma fundamental no final do jogo. Então a gente vai olhar só para o erro do Rossi da saída do gol? Então que se corrija isso. Tem que trocar o goleiro. Como assim? Quem é esse goleiro infalível que vem aí, gente? Quanto custa esse goleiro infalível? Quando chega no Galeão, como é que faz? Então, assim, acho que as pessoas estão perdendo muita noção. Muita noção. E é muito triste, porque o cara acaba não curtindo nada, né? O cara só reclama, só reclama. Não é só no Flamengo, não. Tem outros clubes que tem acontecido também. Mas acho que a gente tem que refletir um pouco sobre isso. As pessoas têm que entender. A cobrança é válida, ela é pertinente, mas os contextos têm que ser analisados. E eles estão sendo ignorados. E aí fica um negócio muito doentio. Né? E aí vem sempre um bobo, passando pano. Meu camarada, você acha o quê? Que eu vou ficar aqui berrando, feito um maluco, reclamando de tudo? Tá no lugar errado, cara. Aqui não vai encontrar isso, não. Quinta-feira teve a reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo para falar sobre Maracanã e construção de estádio próprio. E para aqueles que estavam duvidando da gestão do BAP, não vai construir estádio, é contra estádio próprio. Não, nada disso, muito pelo contrário. Para construir um estádio próprio, o Flamengo precisa primeiro fazer o Maracanã ser rentável. E a diretoria, através do Conselho Deliberativo, mostrou, através de números, que o Flamengo está tendo muita rentabilidade com o Maracanã. Está tendo um superávit. O presidente BAP e os seus pares, os seus gestores, nessa reunião do Conselho Deliberativo, apresentou em PowerPoint, para todo mundo ver, para todos os conselheiros verem, como o Flamengo está crescendo também fora das 4 linhas. E eu disse para vocês, não procede essa história de reunião no Conselho Deliberativo para dizer que não vai ter construção de estádio próprio, muito pelo contrário. E a gente vai trazer todos os detalhes do que aconteceu nessa reunião, inclusive com direito à intenção de name right no Maracanã, ou seja, mais dinheiro ainda para o Flamengo. A gente vai trazer todas essas informações no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais. Conto com a sua ajuda. Qualquer ajudinha será super bem-vinda, inclusive não deixe de hypar o vídeo, isso é importante. Galera, é o seguinte, vamos logo falar dessa reunião que aconteceu ontem lá na Gávea, através de maneira híbrida, pessoas podendo participar também de maneira remota. E nessa reunião, o Flamengo, através do seu gestor, o BAP, atual presidente, na reunião do Conselho Deliberativo, revelou planos de tirar a cadeira do setor do norte do Maracanã, ideia de name right. O Paulo Dutra, CEO do Flamengo, deu uma entrevista à Flamengo TV falando sobre esse assunto e a gente vai trazer todos os detalhes agora. Eu vou começar falando do CEO do Flamengo, o Paulo Dutra, que prevê lucro de 30 milhões com o Maracanã em 2025 e ele disse também que sonha com o name rights no estádio. Nessa entrevista à Flamengo TV, o Paulo Dutra disse: começamos a fazer um trabalho de como melhorar o contrato de concessão no Maracanã. A gente fez uma nova premissa para a venda de camarote e aumentou a receita em torno de 30 milhões de reais. Também refez a visitação do Maracanã e espera esse ano lucro muito maior. Com tudo isso, o Maracanã tornou-se uma empresa bastante rentável e estima que no orçamento de 2025 vai dar um lucro de 30 milhões de reais. E sobre o name rights, o Paulo Dutra disse: a gente resolveu que o Maracanã iria ser totalmente autossuficiente e fazer tudo render melhor, com patrocínios e eventualmente um dia até com name rights. Olha isso, gente. Também fizemos uma revisão do match day, da precificação dos jogos, de tudo que envolve a entrada e todos os custos. A gente sentou com os fornecedores e reduziu inicialmente em 10% todos os contratos. Depois estamos fazendo uma nova redução com eles de mais 20% de alguns contratos. Gente, é um trabalho magnífico. Você fazer o Maracanã ser rentável hoje é bom demais. E vocês vão entender por que para ter a construção de estádio próprio, precisa primeiro ter o Maracanã rentável. A gente vai trazer para vocês aqui.
Em reunião do Conselho Deliberativo na noite da última segunda-feira, dia 11 de agosto, lembrando, 6 dias atrás teve gente na imprensa dizendo que essa reunião no Conselho Deliberativo era para dizer aos conselheiros que não teria construção de estádio próprio. Eu falei para vocês aqui no canal que isso não era verdade, muito pelo contrário. E nessa reunião o clube apresentou um balanço detalhado de todas as ações implementadas para otimizar a gestão do Maracanã, ou seja, se tornar mais lucrativo, que resulta em um aumento significativo de receitas com o estádio, com destaque para bilheteria, um assunto que deu muita polêmica no começo da temporada. O BAP disse o seguinte nessa reunião que a gente conseguiu através de um áudio: o Flamengo passou a definir absolutamente tudo que tinha lá no Maracanã e onde havia possibilidade de correr riscos. A gente corria riscos. Quando você é dono da sua casa, quem tem que comandar o processo é você. E o Flamengo assumiu esse papel, não abriu mão, assumiu o risco, assumiu a responsabilidade e com isso conseguiu fazer uma operação bem mais eficiente. Isso que está acontecendo hoje no Maracanã é fruto de todo esse trabalho. O BAP falou para os conselheiros nessa reunião. E eu tive acesso aos slides apresentados nessa reunião aos conselheiros. Fala, nação rubro-negra. Hoje trago uma notícia quente que pode movimentar bastante os bastidores do Mengão. O Flamengo está analisando com bastante atenção a possibilidade de contratar o goleiro João Paulo, que atualmente defende o Santos e vem se destacando há algumas temporadas no futebol brasileiro. De acordo com informações obtidas pelo jornalista Antônio Carlos, as conversas entre as partes já estão em andamento e a negociação está em estágio avançado, o que aumenta muito a expectativa da torcida para um possível desfecho positivo ainda nesta temporada. João Paulo é visto internamente como um nome de peso para reforçar a meta rubro-negra, especialmente diante da necessidade de contar com mais segurança e regularidade no setor defensivo, já que o clube busca constantemente manter um elenco competitivo e preparado para as disputas mais importantes. Fontes próximas à diretoria indicam que a confiança no acerto é grande, e a chegada do goleiro poderia trazer não apenas mais tranquilidade para o sistema defensivo, mas também aumentar a competitividade no elenco, algo que o técnico considera fundamental para elevar o nível das atuações. O jogador, por sua vez, demonstra interesse no projeto do Flamengo, reconhecendo a estrutura, a força da torcida e o momento do clube, que segue firme na busca por título. Se a negociação for concretizada, João Paulo terá a chance de disputar posição com outros goleiros do elenco, e a comissão técnica já estuda como encaixá-lo no esquema de jogo, levando em conta suas características como reflexos rápidos, segurança nas saídas de bola e liderança dentro de campo. A expectativa é que as tratativas avancem rapidamente nas próximas semanas, já que o Flamengo deseja contar com o reforço ainda durante o calendário atual, pensando não apenas no Brasileirão, mas também nas competições eliminatórias que exigem elenco de alto nível. A nação acompanha de perto cada movimentação, e a ansiedade só cresce para saber se João Paulo vestirá o manto sagrado e se tornará mais uma peça importante nessa engrenagem rubro-negra que busca se manter no topo do futebol brasileiro e sul-americano.